O início é sempre o mesmo. Um deserto com areias douradas. Um vento forte soprando em seus ouvidos. Túmulos fincados nas dunas. O mundo parece vazio. E então, você acorda. Ao levantar, você dá uma olhada à sua volta. Você não sabe bem onde está ou aonde ir. Apenas vê alguns túmulos diferentes no topo da montanha à sua frente. E é ao terminar de subir o primeiro monte de areia que você começa a entender um pouco mais sobre esse mundo. E aí, meu amigo? O meu nome é Brandon. Hoje eu quero te mostrar como Journey é muito mais do que apenas um jogo indie qualquer. O quão belo e rico ele é e como ele nos traz uma metáfora sobre a vida em si. Nesse game, você é um andarilho que viaja pelo deserto. O game não se preocupa muito em te explicar o que fazer. O jogo não fala nada, literalmente. Não há voz narrando, e nem um ícone colorido mostrando qual é o caminho a seguir igual nos outros jogos. Tudo o que você tem é apenas a montanha com a sua fonte luminosa. Os gráficos e os controles são bem simples. Você basicamente anda, move a câmera para os lados e interage um pouco com o cenário através dessas ondas sonoras que os personagens emitem. Os únicos coletáveis são esses símbolos luminosos. Ao coletá-los, eles aumentam o nosso cachecol, o que nos permite voar cada vez mais alto. O fato de não haver diálogos entre os personagens nos obriga a prestar bastante atenção às cutscenes que aparecem ao final de cada fase, onde mostram um pouco da história desse universo e o seu objetivo. Tudo aqui é interpretativo e nada explicativo. E esta é uma das características legais desse game. A graça aqui não está em combates ou tiroteios frenéticos. O objetivo aqui é a contemplação do jogo. A história do jogo é contada por meio desses anciãos, digamos assim. Eles nos mostram alguns desenhos sobre esse universo. Como você tem que interpretar praticamente tudo, isso deixa uma lacuna enorme para que os jogadores debatam sobre o que significa cada coisa no jogo. De forma resumida, a montanha é uma fonte de vida que cria todas as criaturas desse universo. Porém, os homens utilizaram essa fonte de energia para benefícios próprios. Eles criaram máquinas cujo objetivo era o aumento do poder ou para a extração de recursos, provavelmente. Isso levou à deterioração da energia vital do mundo. Uma guerra por essa energia restante levou toda a civilização a extinguir-se. O nosso personagem é um novo ser criado por essa fonte divina para superar todos os desafios deste mundo e recuperar novamente essa fonte de energia. E então o jogo começa. O início do jogo é algo bem enigmático, pelo menos quando você joga pela primeira vez. O seu personagem se levanta e começa a seguir em direção à montanha. Antes mesmo de entendermos o que está acontecendo, o jogo nos coloca diante de um destino. Não sabemos o que há naquela montanha. Não sabemos por que devemos ir até lá. Não sabemos o que vai acontecer quando chegarmos lá. Sabemos apenas que devemos seguir por este caminho. No game, também é possível encontrar com outro jogador no meio da jornada, mesmo depois de mais de uma década que o jogo foi lançado. Essa dinâmica de jogar com outra pessoa é bem interessante. Como não há formas de comunicação no game, é necessário buscar outras formas de interação com o outro jogador. Quando isso acontece, rapidamente vocês se tornam amigos, por assim dizer, porque mesmo que não haja forma de dialogar com o outro, vocês estão no mesmo objetivo, na mesma jornada. Você entende que você não precisa caminhar sozinho. Sua jornada pode não ser solitária. E se você tiver sorte, vocês seguirão juntos até o final.
Ao longo do jogo, você vai perceber que ele não foi feito para premiar habilidade técnica. Não existe combate no jogo, não existe vitória ou derrota, você nem é capaz de morrer nele. Bem, na verdade, existe sim uma forma de você morrer nele, mas segura aí que eu já te explico como que isso acontece, tá bom? Com certeza, se você já jogou esse jogo, você chegará a conclusões diferentes das minhas. E é aí que está a graça. Quando temos uma obra interpretativa como a de Journey, não existe certo ou errado, existem ideias e interpretações individuais que contribuem para um entendimento mais completo. Journey tem uma combinação perfeita de design artístico, trilha sonora emotiva e ambientação que juntos funcionam para representar nossos altos e baixos na vida. Ele é uma metáfora sobre o ciclo da vida. O deserto, no início do game, não é apenas um ambiente qualquer. Ele é um cenário muito simbólico. O deserto representa o começo, o início da jornada. Pode ser de uma ideia, de um projeto, um relacionamento ou até o início da nossa vida mesmo. No começo, as coisas são um tanto quanto confusas. Você não sabe bem o que fazer ou para onde ir. Os túmulos que aparecem logo no início do game representam todas as ideias, projetos, sonhos e objetivos que morreram antes mesmo das pessoas darem um passo sequer. Na vida real, também existem montanhas que nunca foram escaladas, sonhos que nunca saíram do papel, talentos nunca desenvolvidos e paixões nunca exploradas. Esses projetos nunca chegam na fase de iniciação. Muitas outras pessoas começaram a mesma jornada que você. Elas olharam para a mesma montanha. Porém, elas desistiram antes mesmo de dar o primeiro passo. Seja porque acharam a montanha distante demais, alta demais, ou até mesmo impossível de ser escalada. Não importa o que você quer alcançar na vida, tudo no início vai parecer confuso e difícil de ser alcançado. Esse começo pode ser interpretado como a representação da infância. Quando nascemos, também não sabemos quem somos, de onde viemos ou qual será o nosso destino. O mundo é muito grande e misterioso. No entanto, assim como no jogo, existe algo no horizonte que nos chama. Na vida real, esse horizonte pode ser o nosso futuro, o nosso propósito, os nossos sonhos. Nós ainda não os entendemos completamente, mas eles parecem nos puxar para frente mesmo sem uma explicação racional. Ao longo de toda a jornada dentro do game, existem esses pequenos fragmentos de tecidos pelo caminho. Quando nos aproximamos deles, eles carregam a energia do nosso cachecol, nos permitindo voar por um certo período. Mais à frente no deserto, encontramos esses outros seres também feitos de tecido. Eles nos mostram o caminho e até nos ajudam em alguns momentos. Isso representa que no início da nossa vida não estamos sozinhos. Temos os nossos pais, professores e responsáveis para nos guiar pelo caminho. Encontrar outro jogador durante a nossa jornada significa aquelas situações onde parece que do nada encontramos uma pessoa na vida e seguimos com ela por várias situações. Eventualmente, a agitação do dia a dia pode fazer com que nos afastemos dessa companhia, mas em alguns casos, esse nosso amigo pode seguir conosco até o final. Um professor me disse uma vez: a vida é como se nós estivéssemos dirigindo um trem. Cada estação é uma etapa diferente das nossas vidas, e em cada parada, pessoas saem e outras entram no vagão para seguir conosco. A segunda parte do jogo é onde as coisas começam a ficar um pouco mais tensas. À medida que avançamos, o cenário começa a mudar, e é ali que descobrimos que esse mundo não é tão inofensivo quanto aparentava. Depois de surfarmos pela areia junto com os dragões de pano, caímos nas ruínas soterradas, vestígios de uma civilização antiga que claramente existiu, prosperou e se extinguiu ao longo dos anos. Essa transição pode representar o momento da adolescência e início da vida adulta, quando começamos a perceber que o mundo não é tão belo quanto achávamos que era quando crianças. Existem as incertezas, os erros e os medos. Entendemos que outras pessoas caminharam antes de nós e que nem sempre todas as jornadas terminam bem. A inocência começa a ser substituída por consciência. É nesse ponto que surgem as criaturas nas ruínas, entidades que patrulham o ambiente e nos atacam caso sejamos avistados. Diferente do início do jogo, onde a exploração era mais livre, agora precisamos nos esconder e agir com cautela.
Esse momento pode simbolizar o encontro com as primeiras dificuldades reais da nossa vida: fracasso, rejeição, perda, insegurança, medo e por aí vai. A jornada deixa de ser algo infantil e começa a ganhar uma seriedade maior. Avançar envolve risco e crescer implica aceitar a possibilidade de se ferir no caminho. Após atravessar essa fase de tensão, o jogo nos conduz a uma grande estrutura vertical, a torre. A verticalidade aqui não é apenas geográfica, ela é também simbólica, como tudo no jogo. Subir representa o crescimento, a transcendência, amadurecimento e superação. É como se o jogo sugerisse que o enfrentamento das dificuldades anteriores nos transforma e amplia nossas capacidades. No entanto, essa ascensão não é o fim da jornada. Logo após a sensação de progresso e elevação, chegamos à parte da montanha gelada. O ambiente se torna hostil. O vento sopra contra nós. O movimento do personagem fica mais lento e pesado. O cachecol, que antes nos permitia voar com liberdade, começa a perder a sua força. Essa etapa pode representar as crises mais profundas da vida adulta. Momentos de esgotamento físico, emocional e até existencial. É a fase em que, mesmo depois de ter crescido e superado obstáculos, nos sentimos drenados e apáticos. Continuar exige esforço. Cada passo pode custar mais do que deveria. Se eu fosse resumir a experiência de jogar esse jogo em uma única palavra, ela seria persistência. Não porque o jogo seja difícil no sentido tradicional da palavra, mas porque ele exige a continuidade. Isso ecoa de maneira muito forte na vida. Sabe como? Nós vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos, vitórias visíveis, conquistas mensuráveis. Mais dinheiro, mais seguidores, conquistar mais, ser mais, mais e mais e mais, fazer mais e tudo mais. Porém, grande parte da vida real acontece em territórios silenciosos, em períodos onde nada parece estar mudando externamente, onde o esforço não recebe aplausos, onde a jornada parece longa e árdua demais. A maior ilusão da vida é acreditar que progresso só existe quando vemos resultado. Mas às vezes o maior progresso é simplesmente não ter parado de andar. Lembra que eu te disse que era sim possível morrer no jogo? Bem, isso acontece quando você decide que não vai seguir essa jornada. Quando você desliga o videogame e desiste de seguir em frente. Você para de seguir a sua jornada e se torna mais um daqueles túmulos que aparecem no início do game. De modo semelhante à nossa vida, nós morremos, entre aspas, quando decidimos que não iremos mais subir a montanha. Outra coisa bem interessante dessa metáfora em forma de jogo é que lá no final do game, quando estamos enfrentando aquela tempestade, acontece algo que muitas pessoas não repararam. A montanha desaparece. E é aí que o nosso personagem dá o seu último suspiro. Você já seguiu por um objetivo que no final descobriu que não era seu de verdade? Quantas vezes ao chegar bem perto de conseguir aquilo que você queria, você percebe que não queria aquilo de verdade? Imagina gastar anos da sua vida em uma coisa e depois perceber que tudo aquilo foi em vão. É exatamente isso o que significa o sumiço da montanha nessa parte do jogo. Na vida, nós inevitavelmente caímos também. Nós erramos, subestimamos desafios, perdemos a força e o pior, seguimos por caminhos que no fim não nos levam a lugar nenhum. Mas cair não é o que define a nossa jornada. O que define é a decisão de levantar. Enquanto ainda houver a possibilidade de dar mais um passo, a história, a sua história, ainda não terminou.
Aqui, infinitas interpretações são possíveis: vida pós-morte, renascimento e várias outras. Eu pessoalmente gosto de deixar as coisas mais simples. Eu prefiro ver a fase final desse jogo como uma segunda chance mesmo, uma nova possibilidade de escalar a montanha. Você já passou por todos aqueles desafios e superações. Algumas das maiores lições da vida não chegam em forma de explicação, elas chegam em forma de vivência. Elas não são ensinadas, são apreciadas e sentidas. Assim como a presença constante da montanha, assim como o simples ato de continuar caminhando. Se eu tivesse que transformar tudo isso em uma mensagem direta, seria esta: continue em frente. Mesmo quando parece que não há solução visível. Continue, mesmo que o caminho seja confuso e incerto. Continue, mesmo que você não tenha todas as respostas. Por quê? Talvez o sentido da jornada não esteja em compreender cada detalhe do percurso, mas em simplesmente permanecer em movimento. Journey não é sobre escalar montanhas ou atravessar desertos e dunas. Journey, o próprio nome já explica, é sobre a jornada. Não estou querendo dizer que os nossos objetivos não importam. Estou querendo dizer que o que importa é onde estamos e para onde vamos a partir daqui, a partir do agora. A jornada em si é o que realmente importa na vida. Você sabe por quê, meu amigo? Porque quando você finalmente escalar a sua montanha, quando você finalmente chegar lá no topo e alcançar o seu objetivo, adivinha o que acontece? Você vai descobrir que outra jornada irá começar. É claro que durante a sua jornada, momentos de dificuldade irão surgir. Isso é algo que ninguém está livre. E se você acha que a sua jornada é difícil, existe uma história ainda mais intensa sobre perseverança que eu já contei aqui no canal. É exatamente disso que eu falo nesse vídeo que vou deixar aí na tela. Nele você vai acompanhar a vida de um dos servos mais leais que Deus já teve. E mais importante ainda, você vai entender o que podemos aprender com a sua história. O meu nome é Brandon e este é o seu refúgio digital.